A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Carlos Cardoso para mais um vídeo. E nós vamos fazer uma série agora do Apocalipse de alguma coisa. E hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse da culpa. Se você não sabia, a palavra Apocalipse significa tirar o véu, tirar das sombras ou revelar aquilo que outra hora estava oculto, escondido. Então hoje nós vamos tirar o véu sobre a culpa humana. Nós estamos vivendo num cenário de muita depressão, ansiedade, automutilação, estresse excessivo e muitas coisas dessa vêm trazendo um sentimento de culpa sobre a pessoa. Ontem ainda eu estava tomando um café com um pastor, e esse pastor me relatou sobre um líder de jovem que se distanciou da igreja e falou com ele, ele me mostrou a mensagem que ele está pensando em suicídio. E ontem à noite também, eu não vou citar nomes aqui, mas eu recebi um caso de um homem que a mulher dele há uma semana morreu de câncer, e ele está com o mesmo câncer da esposa. Então a esposa dele morreu, e agora ele está com o mesmo câncer que a sua esposa morreu. E ele está fazendo quimioterapia para sobrevida, porque eles já desenganaram ele. Então a quimioterapia é para ele continuar vivendo mais alguns dias, mas ele já está desenganado pela medicina. Esses dois casos, tanto desse líder de jovem que pensa em suicídio, e agora veja o sofrimento desse homem. Enterrou a esposa e agora está com o mesmo câncer que a esposa estava. E ele omitiu isso dos amigos e muitos familiares enquanto a esposa estava em tratamento, porque eles trabalhavam juntos para não perderem então trabalho, porque as pessoas podiam pensar assim, os dois com câncer, os dois vão morrer, nós não vamos fechar negócios com eles. Então veja que existe sobre pessoas uma sobrecarga de um sofrimento tão absurdo que só Deus para confortar e dar a solução para essa pessoa carregar essa carga. Nós estamos vivendo num momento de uma sobrecarga. Nós estamos diante da era da tecnologia, a nossa mente ela está muito sobrecarregada. E também Satanás está se prevalecendo de tudo isso, levando as pessoas ao pecado, né? E eu sempre digo isso, que o problema não é em si o pecado, porque pecar todos pecam. Não existe ninguém que não peque, né? Já houve a redenção da nossa alma e do nosso espírito, e a redenção do nosso corpo vai ser só no arrebatamento. O nosso corpo, a nossa carne, ela nunca se converteu. Coloque isso no seu coração. Mas existem pessoas que elas têm um histórico de vida, né? Por exemplo, pais se separaram. Muitas das vezes tem crianças que carregam a culpa da separação dos pais. Pais agressivos, tem pessoas que carregam isso sobre si, que ela seria por ser espancada, pelos pais bater muito quando era criança, ela carrega um complexo de culpa muito grande. Tudo que dá errado, ela se acha culpada, né? Então tem pessoas que absolvem a culpa de todo o ambiente para ela e ela se acha culpada de tudo. E queridos, a cura, né, para tudo isso está na palavra, está na cruz de Cristo. Então entenda que a cruz é uma mensagem de substituição. A Bíblia diz em Colossenses 2,14 do Colossenses, é um texto muito forte. Olha o que a Bíblia diz. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e as tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta a Colossos, ele está preso, e na porta da prisão do apóstolo Paulo, imagine lá que na porta existia uma cédula, existia um papel, o apóstolo Paulo preso,
por pregar o evangelho, condenação, tantos anos de prisão. E o apóstolo Paulo transforma a cédula da sua condenação para o mundo espiritual. E todos nós no pecado, escravos do pecado sem a redenção de Cristo, nós tínhamos uma cédula que era contra nós, que era contrária a nós. Então, se fosse eu, estaria lá, Carlos Eduardo Cardoso, preso por causa do pecado, condenação, inferno. O pecado gera a morte, o inferno, a morte eterna. Mas o que Cristo fez? Cristo olhou para a minha prisão da alma, minha culpa, a minha condenação pela minha natureza pecaminosa. Ele vai lá, ele pega essa cédula e tira do meio, e ele diz, essa dívida é minha, ele paga o meu pecado. Então ele vai pegar a cédula que era contra mim, ele crava na cruz. O que isso quer dizer? Ele pagou a dívida do meu pecado. Eu não tenho mais culpa, porque Cristo levou sobre si a minha carga. É por isso que Mateus 11, 28, Jesus disse, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que quer dizer? Eu carrego a tua carga. O jugo é aquela canga que une bois para carregar peso. Mas por que o jugo de Cristo é leve? Porque é Ele que leva as nossas cargas. Por que o fardo é leve com Ele? Porque Ele leva as nossas cargas. Nós temos uma mensagem de substituição. O profeta Isaías, no capítulo 53, verso 4, ele diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E olha só, e levou-as sobre si, as nossas dores, as nossas enfermidades. O texto, quando o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e é pelo seu sofrimento no Calvário que eu sou curado. Você sabe o que é isso, meu irmão? Se você está carregando uma culpa imensa sobre você, não tem paz na alma, não tem tranquilidade, você está com desejo de se isolar, você se sente sujo, você se sente culpado, Jesus já carregou a tua culpa. Jesus já carregou o teu pecado. E talvez eu vou dizer para você algo muito forte, você não merece, eu não mereço perdão. Nós não merecíamos que Ele tirasse a condenação do inferno de nós, mas isso é graça, é favor e merecido. E na Bíblia, segundo Crônicas 33, vai falar dos pecados de Manassés, o rei Manassés, que reinou depois de Ezequias. Seu pai foi um exemplo. Filho de Ezequias, ele levantou altares na casa de Deus. Mas eu só vou citar um texto aqui para você ver os pecados de Manassés. 33, 4. Olha o que ele fez. Ele fez também passar os seus filhos pelo fogo no vale dos filhos de Inom. Ele sacrificou seus filhos aos deuses. Ele usou de adivinhação e de agouros e de feitiçaria e consultou adivinhos e encantadores e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a sua ira. Também verso de número 7. Pois uma imagem esculpida a ídolo que tinha feito na casa de Deus. Então veja bem, o rei de Israel, ele sacrificou seus filhos a ídolos, consultou feiticeiro, adivinhos, levantou altares a deuses dentro da casa de Deus, mas no final, agora imagine o pecado de Manassés. Eu sempre digo isso, se houve perdão para um rei como esse,
Porque no final da vida, na prisão, Manassés clama pelo perdão e a misericórdia de Deus o perdoa e restitui o trono dele. Se houve perdão para Manassés, imagine para você que Cristo já levou a tua culpa, já levou o teu pecado. Querida, em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração. Nesta manhã eu acordei, tem muitos jovens se automutilando, tem muitas pessoas com desejo de suicídio, tem muitas pessoas carregando a culpa. Jesus levou sobre si o teu pecado. Olhe para a cruz, se arrependa, porque o perdão já está liberado. Deus te abençoe poderosamente nessa manhã, medite nessa palavra.